Unicamp está de volta e agora a gente tem um bate-papo aqui no nosso estúdio sobre bem-estar animal. Qual será o impacto do bem-estar na produtividade leiteira? É sobre isso que o Roberto Arana, que é médico veterinário e coordenador da divisão agropecuária da empresa Zilabek do Brasil, trouxe aqui pra gente para conversar. Certo? Bom dia, muito obrigada pela sua presença, Roberto. Bom dia, Juliana. Obrigado a todos pelo convite, a Ouro Fino em Campo. Vamos falar de ambiência. Vamos sim, e eu quero lembrar que estamos ao vivo. O número do nosso WhatsApp é o 16981818687. Se depois do programa você quiser enviar alguma pergunta para o Roberto, a gente passa para ele, fique tranquilo, certo? Roberto, então é o seguinte, a gente está falando de bem-estar animal. O que envolve o bem-estar? O que a gente proporciona ao animal em termos disso que está sendo tão falado aí em qualquer evento, qualquer congresso agropecuário? A gente tem preocupação com o bem-estar, porque debaixo do bem-estar são práticas que a gente vai levar adiante na fazenda para trazer o máximo de conforto para os animais e o mínimo de estresse. Sim. Imagine aí, fome, sede, frio, calor, são todas fontes de estresse que vão debilitar a produção e deixar os animais num estado de falta de conforto. Então tudo que tiver debaixo disso é bem-estar animal. Especificamente, eu gostaria de levar em consideração aqui as questões de ambiência e de conforto térmico, porque de todos talvez seja o que a gente tem mais hoje por conta do compost de Barney, da possibilidade de confinar os animais, mais demandas hoje com relação a isso. Bom, a gente visita muitas fazendas pelo Brasil e a gente viu inclusive fazendas do Nordeste, viu nordestinos que estão acompanhando o Ouro Fino em Campo, que passam pelo calor, principalmente ali do sertão, e fazendas que investiram em compost barn numa estrutura totalmente refrigerada, ventilada, para poder proporcionar isso. Eles vêm reverter, inclusive, no índice de ordenha, né? Sem dúvida nenhuma. E vamos imaginar que trazer os animais para debaixo do teto num sistema de confinamento, num galpão, já melhora muito, porque a partir dali você começa a ter controle, principalmente da temperatura, que a gente pode, através de um sistema de ventilação eficiente, mexer e melhorar para que os animais tenham a melhor condição possível. A gente vê no Nordeste, inclusive, iniciativas de investimento muito grande na pecuária de leite a partir dessa possibilidade. Sim. Então, a ambiência dando condição para que a produtividade aconteça lá. E você fazer essas mudanças ali na estrutura, proporcionar uma melhor ambiência, um melhor conforto, ajuda a diminuir, inclusive, a incidência de mastite, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Principalmente quando a gente confina os animais no ambiente que você controla. Agora vamos levar em consideração, como eles vão ficar fechados e ali tem esterco, urina, esse é um ambiente que pode ficar úmido e proliferar muita bactéria. Então um sistema de ventilação que seque a cama, Juliana, é o grande segredo para você ter sucesso, porque aí a proliferação de bactéria fica controlada e você vai ter um ambiente muito mais saudável para a vaca deitar, evitando inclusive a mastite ambiental, que é bem comum. Sim, nosso produtor precisa entender que ele vai fazer um investimento, mas ele vai ter um retorno sobre isso. O que você pode compartilhar com ele de dados concretos, de pessoas que vocês atendem, que investiu numa estrutura como essa, gastou, digamos, mas conseguiu ter lucro? A gente precisa pensar assim, para o animal poder produzir, ele precisa desse conforto térmico. A gente só consegue isso através de um bom sistema de ventilação. Então, investindo nisso, a gente consegue dar toda a condição para o animal chegar na máxima expressão, por exemplo, da genética dele, da saúde dele, da reprodução dele. A questão aí, que é o mais talvez sensível dos sistemas de ventilação, é o custo do consumo elétrico. E aí é onde as coisas têm ficado mais complicadas para o produtor. A nossa proposta é de um sistema de ventilação inteligente que possa entregar exatamente a quantidade de vento que o galpão precisa e a partir daí economizar muita energia. É isso então que a sua empresa, a Zilabek, faz? Exato. A gente tem uma fábrica na Alemanha, somos um dos maiores fabricantes de ventiladores industriais do mundo, inclusive para a indústria. A gente trabalha muito como a Ouro Fino, tem no laboratório sistemas de controle de ar, a gente vive disso, esse é o core da empresa, mas a divisão agropecuária, que é a que eu coordeno, aí a gente vai para o gado de leite, gado de corte, suinocultura, avicultura, os silos para armazenamento de grãos, que também dependem de ambiência. Sim. Então são muitas as áreas que a gente atua. Bom, e é muito importante a gente lembrar, porque hoje a gente está focando no bem-estar em gado leiteiro. Mas semana passada
eu estive, semana passada eu estava na Bolívia, né, como vocês viram aqui no programa, mas essa semana, na segunda-feira, eu estive numa granja em Campo Grande, onde eles investiram no sistema de ventilação para melhorar o sêmen dos reprodutores. Eu acho muito interessante a gente compartilhar isso, porque são estruturas, são ferramentas que vão tornar isso lucro, né? Seja na suinocultura ou numa fazenda, né? Sem dúvida. Vamos pensar que se o animal estiver confortável, sem estresse, melhora o consumo de comida e o ganho de peso, se for de corte ou a produção de leite. Melhora muito a saúde e melhora muito a reprodução, que são os pilares que sustentam uma fazenda produtiva. Então, ter ambiência, ter um conforto térmico vai, sem dúvida nenhuma, melhorar índice de mastite, de casco e de fertilidade, Juliana, principalmente. Bom, quando a gente visita a fazenda de leite, os produtores falam bastante o seguinte: se a vaca está deitada, é sinônimo de bem-estar. Então, se o produtor investiu em toda essa estrutura que você está propondo, colocar ventiladores, compost barn, e ver que a vaca está deitada, é que deu certo. Isso, Ju, e deitada sem ofegar, deitada ruminando, esse é o principal sinal, né, Juliana? Elas ruminando demonstram que estão com a digestão ativa e estão funcionando. E é isso que a gente quer ver, né? E o animal limpo. Quando a cama tá boa, o animal não suja. Então você vai ver a pelagem limpinha, esse é o melhor sinal para você identificar um bom sistema de ventilação. Certo. Bom, vai ficar complicado a gente disponibilizar o contato do Roberto para você que está acompanhando o programa. Às vezes não dá tempo de anotar, de gravar, mas então a gente vai dar o número do nosso WhatsApp, porque o número do nosso WhatsApp eu tenho certeza que tem uns que já sabem de cor salteado, né? Então é o 16 98181 8687. Vale a pena. Todo dia você acompanha o Ouro Fino em Campo, você já viu, principalmente no Nordeste brasileiro, pelo calor, pela umidade, falta, né, aliás, da umidade, estruturas como essa têm feito a diferença na vida de inúmeros produtores de leite. Então, entre em contato com a gente, que a gente passa todos os dados do Roberto para você entrar em contato, falar mais sobre o assunto, tirar qualquer dúvida. Certo, Roberto? Perfeito, Juliana. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Agradeço a você, agradeço ao Ouro Fino e todo mundo que quiser informação, consulta via WhatsApp que a gente vai receber e retornar o mais rápido possível. Certo, Roberto. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Sucesso no negócio. Obrigado, pessoal. Bom, obrigada também pela sua companhia. Amanhã tem mais Ouro Fino em Campo, começa às 11h30 da manhã, pelo horário de Brasília. E eu tô de volta, então, aqui as edições ao vivo. E amanhã, claro, vou estar aqui, esperando por você. Tchau!